novo. Rondônia tem muito crente, gente. Vou falar para você uma coisa. Tem, mas não tem pouco não. Separa que o nome do Senhor seja exaltado. Deus tem olhado para este estado. Deus tem cuidado deste povo. Mas por quê? Porque existem alguns remanescentes ainda na face da terra, que ainda ora, pedindo: Senhor, meu estado, meu Brasil, o ambiente onde nós estamos, continue, Deus, nos guardando. Eu tenho uma palavra para vocês: Deus está ouvindo as vossas orações. Eu sou do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, congrego na Igreja Batista Amigos de Deus. Nós estamos aqui fazendo um trabalho aqui nessa cidade. Eu gosto de dizer que não existe coincidência com crente, não. Porque Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósito. E eu entendo que quando nós chegamos aqui, Deus preparou tudo para nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Anderson, por ter nos abraçado aqui nessa cidade, já nos levado em algumas casas, né? Casa de algumas pessoas. Eu vou chegar lá na sua casa. O pastor Anderson vai me levar na sua casa. O pastor Anderson vai me levar onde? Assim, na minha casa. O pastor Anderson vai levar esse pastor. Então pronto, aí chega lá, a gente vê. Eu gosto de beber água na casa das pessoas. Deixa eu te dar um pouco de água. Não, você vai tomar um café, porque a água faz o café, a água faz o suco, a água faz a comida. Faz ou não faz? Então a gente vai para beber a água vem e fica sólida, é verdade, irmãos? Então que Deus te abençoe, meu filho. Tá bom? Que Deus abençoe os obreiros aqui. Ao nosso irmão Ronaldo Osvaldo. Tomei o café dele todo lá esses dias, né? Mas pode ficar tranquilo, em Minas tem muito café. Eu lembrando, eu trago. Comprou mais café? Então tá bom. Está comigo também aqui o nosso amado e querido irmão Cláudio, né? Um empresário, a qual Deus levantou dentro do Brasil, né? Para estar abençoando a casa das pessoas. Cláudio gosta de abençoar o quarto das pessoas. Amém, gente? Amém. Aí depois vocês veem o que esse homem tem que abençoar os quartos, né, irmãos? Mas vamos ganharmos tempo aqui e vamos para a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós aqui. A gente é simples assim mesmo. Eu fiquei muito preocupado em chegar. Você sabe que eu fiquei muito, né? Mas nós estamos aqui representando. O Senhor não tem procurado crente. Pastor, o que o Senhor tem procurado? Testemunha dele. Amém ou não, gente? Amém. Por que, pastor, Deus não tem procurado um crente? Porque crente é aquele que crê. E a Bíblia disse que o diabo, ele crê, estremece, mas não o quê? Obedece. Tem um crente aí, tem ou não tem? Não tem um crente aí? Eu gosto de falar para você uma coisa. Agora, o que é ser testemunha de Jesus? Testemunha de Jesus é fazer aquilo que ele fez. Se os seus olhos for bom, o teu corpo terá luz. Se os seus olhos for mal, o seu corpo será o quê? Tenebroso. Se os seus olhos for bom, você vai chegar perto da samaritana e vai ver luz. Não vai ver uma prostituta, vai ver uma futura missionária. Se os seus olhos for bom, você não vai ver o drogado, o bêbado. Não, você vai falar: opa, eu estou vendo ali um futuro crente, um futuro pastor, um futuro missionário, um futuro homem, uma mulher de quem? De Deus. Se os olhos for o quê? Bom. Agora, se os olhos for mal, vai estar sempre vendo ao contrário. Então o Senhor procura pessoas que parecem com Ele. Tem alguém aqui que parece com o Senhor aqui nessa noite? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Pode ficar sentados, tá? Aleluia.
quiser baixar um pouquinho o som do Aleluia, Deus. mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Todos encontraram? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Fica aí, pastor, nesse teclado aí. Fica aí. Vamos lá. Está escrito assim: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha para cá, irmãos. Em tudo dai o quê? Em tudo dai o quê, irmãos? Fala assim: lutando, eu vou dar graça. Perdendo, eu vou dar graça. O texto está dizendo para nós que em tudo nós devemos dar graça a Deus. No Salmo 23 está escrito assim: o Senhor é o quê? É o meu o quê? E nada o quê? Então presta atenção. Se o Senhor, antes dele ser o meu pastor, ele é o meu Senhor. E Senhor não pede, Senhor o quê? Manda, ordena, sim ou não? Então antes dele ser o meu pastor, ele é o meu Senhor. Escuta uma coisa aqui, sem dar méritos nenhum. Eu não quero dar mérito para Satanás aqui hoje, porque o culto não é para ele, o culto é para o Senhor. Vou dizer de novo, o culto é para ele, então o mérito é todo para o Senhor. Então as lutas que eu tenho na vida, tem duas pessoas que venha colocar na minha vida como servo de Deus. Existem lutas que eu procuro com as minhas próprias o quê? Alguém aqui já procurou luta com as próprias mãos? Não precisa levantar a mão. Só que às vezes as lutas que nós preocupamos, que nós procuramos com as nossas próprias mãos, nós gostamos de colocar nas costas de Satanás. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não? O diabo agiu e fez: não. Não estou aqui para defender Satanás. Eu estou dizendo aqui que tem duas pessoas. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Ouve isso aqui. Se Deus é por quem? Você crê que Deus é por você? Então quem será contra você? Deus falou com Abraão: Abraão, aquele que te abençoar, eu vou o quê? Abençoar. Mas aquele que te amaldiçoar, eu vou o quê? Então presta atenção, eu não tenho que fazer uma oração para amaldiçoar a pessoa. Ei, eu preciso fazer oração para abençoar a pessoa. A Bíblia diz assim, ó: orai por aqueles que vos, orai por aqueles que batem nas suas costas, orai por aquele que te leva na casa e te dá uma picanha. Não. Orai por aquele que vos persegue. Agora eu te faço uma pergunta: quem aqui tem orado por aqueles que têm te perseguido? Eita, aperta, irmãos. Mas é aí que está o segredo de Deus agir. Porque a palavra de Deus está dizendo para mim: olha bem, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de quem? Então a vontade de Satanás não está sobre a minha vida, mas a vontade de Deus está comigo.
crente gostamos de transferir, sim ou não, gente? Olha, foi o não. Escutem isso. E o Senhor está dizendo para nós: e o que é graça? Graça é um favor imerecido. Se você está aqui agora, graça. Oh. Aleluia, Deus. Se você está respirando agora, graça. Se o seu corpo está funcionando, Aleluia. se você está respirando, se você está adorando, então fala assim comigo: não existe mérito de mim, existe mérito da graça de Deus sobre a minha vida. Escuta bem, a Bíblia vai dizer para nós que eu preciso da graça em tudo. O problema é que nós, às vezes, nós gostamos de fazer as nossas campanhas, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E em cima das nossas campanhas nós colocamos os nossos objetivos. Só que tem campanha que você vai cansar de fazer e você não tem resposta nela. Por quê? Sabe por causa de quê? Porque Deus já te deu a e a resposta de Deus talvez foi não. Mas só que você não quer ouvir não, você quer ouvir o quê? Só que a resposta já foi o quê? Dada há muito tempo. Mas eu não quero ouvir não, pastor Anderson. Eu quero ouvir o quê, irmãos? Aí eu continuo o quê? Orando, e continuo mais o quê? Aí a Bíblia vai dizer para mim assim: olha, o meu povo não recebe porque pede mal e não sabe pedir. Deixa eu te contar para você aqui, tem pessoas aqui hoje que está entrando no deserto hoje, está repreendido, não adianta repreender. Tem gente aqui hoje que está no meio do deserto, mas tem gente aqui hoje que está saindo do deserto. Só que eu vou te contar um negócio, porque nós dá glória a Deus que está saindo, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Deixa eu te contar para você uma coisa, irmãos. Se você entra no deserto que Deus te colocou, fica tranquilo, não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar sol, não vai faltar nada. Quando Deus me coloca no deserto, eu tenho que adorar Ele lá, porque é Ele que me colocou. O problema é que nós só queremos sair do deserto. A nossa pressa, nós somos o que antes. Você percebe que quando eu falei que tem alguém entrando no deserto, ninguém deu glória? Você percebe que eu falei que tem alguém no meio do deserto, ninguém deu glória? Mas quando eu disse, mas nessa noite tem alguém o quê? O que o pessoal fala? Ah, porque todo mundo acha que está vivendo o deserto. Eita! E se você está vivendo o deserto, não está faltando. Se Deus te colocou, não está faltando nada. Deixa eu te perguntar, quem já almoçou aqui hoje? Não precisa responder. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que não falta alimento na mesa. Amém ou não? É ou não é verdade? Eu estou achando que nós temos que parar de colocar alimento na mesa, que nós estamos desenvolvendo rápido, não, gente. Hoje não existe falta de alimento. Hoje existe o que, gente? A bonança e a abundância, não é verdade? Então vamos aqui, vamos caminhar mais um pouquinho. O Senhor nos chamou para isso. Só que às vezes nós fomos ensinados anos e anos. Vai para 38 anos que eu estou no Evangelho, 26 anos pastoreando. Agora eu estou com a folgazinha. São 7 anos que eu estou numa folga e não pastorear, mas estou aqui, estou pastoreando, estou ensinando. Escuta bem isso aqui. Foi ensinado para nós há muito tempo que a fé é para nós conquistar as coisas, sim ou não, gente? Sim ou não? Ó, você tem que fé para você ter isso, você tem que ter fé para ter isso, você tem. Não. O livro de Hebreus está escrito assim: a fé é o que? É o firme fundamento. Está embaixo ou está em cima? Então fé não é para ter, fé é para suportar. Ó, fé é para quê, gente? Para suportar. Pastor, mas me explica isso aí. Eu vou te explicar agora. A Bíblia disse que o pai da fé, lembra do pai da fé? Como é que é o nome do pai da fé? Abraão. Quando Abraão ele construía, o que Abraão construía? Altares, sacrifício para o Senhor. Só que Deus tinha uma promessa com Abraão que ele teria um filho. E Abraão adorava a Deus antes do filho chegar. Antes daquela bênção
ele não divide a glória dele com quem? Com ninguém. Aí Deus chega perto de Abraão e disse: meu amigo Abraão, eu quero o seu único filho. Mas Abraão tinha quantos filhos? 2, porque ele tinha Ismael. Só que o Ismael não era fruto do Senhor. Ismael já era fruto das forças de Abraão. Só que Isaac aqui já é fruto do Senhor. Então o Senhor diz: eu quero o seu único, porque Deus não vai te pedir nada que não seja aquilo que Ele tem gerado em você. Eu vou dizer de novo: Deus não vai te pedir nada se não foi Ele que gerou em você. Aquilo que você gera, você toma conta, mas aquilo que é gerado pelo Senhor é do Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim: quando vós forar, entra para onde? Para o quarto e faz o que com a porta? Quando entra para o quarto, está dizendo, entra para o quarto e fecha a porta, falando de intimidade. Então, se tem intimidade com a porta fechada, tem relacionamento. Se tem relacionamento, tem algo que está o quê? Gerando. E o que está gerando no relacionamento é com o Senhor, é pelo Espírito. E tudo aquilo que é gerado pelo Espírito, Satanás não tem força para combater. Vamos lá. Eu fico imaginando, nós damos glória, porque vocês já sabem aonde que eu vou chegar aqui com a história de Abraão. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo já sabe. Então, eita, no final é glória. Não, não pensa assim. Só que Abraão, ele vai andar 3 dias. Quantos dias? Em 3 dias ele pega o menino e vai caminhando. Eu começo a imaginar na cabeça daquele homem chamado Abraão. Eu comecei pensando: eu fiz muito sacrifício para o Senhor, e agora eu vou sacrificar quem? O meu próprio? Esse homem chorou muito, sim ou não, gente? Para um pouquinho e pensa na caminhada. 3 dias caminhando. Escuta isso. Mas Abraão era um homem de fé. Abraão, ele tinha uma fé como a sustentação. Eu estou falando de um pai que lá vai matar quem? O próprio filho. Só que Abraão agora ele vai usar de fé. Ele lá vai com os seus, ele lá vai com o jumento de carga, os seus servos. Quando ele chega no topo do pé do monte, ele disse: ficai vós aqui, porque subiremos, ele e o filho, adoraremos e voltaremos. Você percebe que está tudo no plural? Ele está dizendo mais ou menos assim: eu lá vou subir, vou sacrificar o meu filho em ato de adoração. Mas o mesmo Deus, porque a camarada tinha muita fé, o mesmo Deus que proveu para que meu filho fosse o que? Eu estou acreditando que Ele vai dar vida a ele em cima do sacrifício. Era isso, a fé. É por isso que Abraão é o pai da fé. Olha isso. Abraão agora ele vai, arruma todos os passos. E Abraão agora pega o filho e deita. Todo mundo sabe da história. Só que agora quando Abraão apresenta, o filho vai dizer: está aqui a lenha, está aqui o cutelo. Mas aonde está o cordeiro? Eu creio que neste momento o coração de Abraão explodiu, porque Abraão oferecia o que era cordeiro. Só que agora quem Deus aprovou ele agora é para o filho e não para ele, porque o filho dele agora vai ser deitado como um cordeiro. Mas quando deitou o menino, e quando ele levanta o cutelo, ele vai abaixar o cutelo, há uma voz que grita: Abraão, Abraão. Agora eu sei que tu tens. Amém. Sabe o que eu estou dizendo para você? Abraão, Deus está dizendo para Abraão: em tudo dá graça, porque esta é a minha vontade. Quando Abraão olha do lado, Isaac, o cordeiro estava amarrado. O menino foi morto. O que Deus queria então? Vou te explicar o que Deus queria. Deus queria não era matar o menino.
Deus queria Abraão de volta aos sacrifícios. Aleluia. Eu vou dizer de novo, Deus não queria matar o menino. Deus queria Abraão de volta ao quê? Tem coisa na nossa vida que Deus quer nós de volta para a oração. Deus quer nós de volta para o jejum. Deus quer nós de volta para a palavra. Deus quer nós de volta para a comunhão. Deus quer nós de volta na unidade. Deus quer nós de volta na igreja. Deus quer de volta na adoração. Aí ele fala, eu vou precisar de tirar alguma coisa. Só que o Senhor está dizendo assim para você aqui essa noite: antes que eu tire, volta para minha adoração. Vou te lembrar algumas coisas aqui. Você lembra como que você orava? Você lembra que você não tinha cansaço a pé ou sei lá, você ia? Você lembra que antes não tinha distância para você? Não havia fadiga. Antes tudo para você era o quê? É Deus, é fogo. Era, não era, era, não era. Só que nós estamos vivendo dias hoje, irmão, não é que o fogo apagou, são muita gente que viraram fumaça em meio a este fogo e se perderam e estão intoxicadas. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer: a palavra de Deus, ela limpa por dentro, ela limpa por fora, ela movimenta você. Eu vim aqui para te dizer que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Falamos muito pouco da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela tira os meus méritos. A Bíblia diz assim em Efésios 2:8: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de quem? Graça aqui é uma pessoa, e essa pessoa aqui chama Jesus Cristo. Tiraram o Cristo do altar. Sim ou não, gente? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Tiraram o Cristo do altar. Subiram para os altares palavras que vai só te animar. Subiram para os altares palavra que vai dizer para você: é só vitória. E é só o que mais, irmão? Vitória. Só que tem um hino do Marco do Nascimento que ele canta: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão. É só pedir. Aí eu te pergunto uma coisa: quanto tempo que você não chora? Aleluia, Deus. Nossa, mas aí só me pegou. Quanto aqui que quer vitória? Eu quero. Quanto tempo que você chora? Como é que chama isso aqui, irmão? Como é que chama esse espaço aqui? Como é que chama? Me ajuda, por favor. Altar. Os irmãos louvaram aqui, altar. Sim ou não? Sim ou não? Sentimos a presença de quem? Só que altar não tem que subir pessoas vivas. Altar só para os mortos. Está repreendido. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo diz: eu já estou crucificado com quem? Com quem, irmãos? Com Cristo. Então o altar não é lugar de apresentação. O altar é lugar de morrer. Então quando eu subo aqui e prego, o mérito não é meu, porque eu estou morto, porque eu estou na cruz. Quando você sobe aqui e canta, não existe mérito para você. Todo mérito é para quem? É para Ele. Deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu falar para você uma coisa. Presta atenção aqui. O morto, toda pessoa quando morre, alguém chega lá e fala: ele era bonzinho. Não é verdade? Só que ele não está o quê? Ele não está o quê? Ouvindo. Deixa eu falar para você uma coisa. Aqueles que já morreram com Cristo, meu Pai, Ele não preocupa com os aplausos. Ele está dizendo: a honra e a glória é do Senhor. Se eu prego, não é eu. Se eu canto, não é eu. É a presença da graça de Deus em mim.
Eu batizo com água. O que vai vir após mim batiza com quê? Ele está apontando para quem? Para Cristo. Agora deixa eu te contar uma coisa. E nós, para que as nossas pregações estão sendo apontadas para quem? De repente nós não estamos trazendo cristocêntrico nas nossas pregações. Nós não estamos trazendo o cristocêntrico nos nossos louvores. Sim ou não, gente? Deixa eu falar para você uma coisa, presta atenção nisso aqui. É uma confusão hoje muito grande que existe. Eu estava conversando com o pastor esses dias, na mentalidade das pessoas, porque as pessoas só querem ganhar, as pessoas só querem ter. É verdade, irmão? É ou não, irmão? Só tem uma força de ganhar e ter, trabalhando. Sim ou não, gente? Porque a Bíblia diz, assim na terra como aonde? Então presta bem atenção, o céu está organizado ou desorganizado? O céu está organizado ou desorganizado? Aí eu te faço a pergunta, como que está a sua vida com esse texto? Que é assim na terra como aonde? No céu. Irmão, não adianta de forma alguma eu querer parar e dizermos assim, eu vou conquistar as coisas. Você pode falar o tanto que você o quê? Quiser, mas se você não sair para caminhar, não sair para ir buscar, para que você vai alcançar? Nunca, é na verdade. Só que as pessoas estão achando que vai cair as coisas da onde? Do céu para a vida deles. Eu quero ter um carro, vai trabalhar. Sim ou não, irmão? Eu preciso de uma casa, vai o quê? Vai trabalhar. Só que as pessoas hoje estão falando assim, eu só vou orar, eu só vou o quê, irmão? Vou falar para você uma coisa, oração sem ação é uma oração vazia. Pastorzinho, eu preciso de orar, mas eu tenho que o quê? Só que nós não queremos ouvir isso. Sabe por que nós não queremos ouvir isso? Porque isso não massageia a gente. Nós queremos vir no culto, fazer a fila e dizer, a vitória é sua. Sim ou não, irmão? Uma vitória no estado. Depois de Belo Horizonte, o gostoso que é a capital lá, Vitória, do Espírito. Pastor, mas que esse negócio de vitória? Eu vou te contar um negócio da vitória. Vai pra cá. Isso aqui que eu vou contar para vocês é muito forte. Só teve um homem na terra. Só teve um homem na terra que teve vitória. E o nome dele é Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Sim ou não? Pastor, então me explica esse negócio então aí sobre isso aí. Todas as pessoas que ganham em um pódio, a pessoa que ganha, ele é vitorioso, ele fica no meio, ele fica onde, gente? E ele pega qual medalha? A medalha de ouro, mas do lado tem a medalha de prata, a medalha de quê? Jesus, quando ele morre, tem dois ladrões, sim ou não? Ele está a qual lado? Ele está onde, irmão? Pastor, então me mostra a medalha dele. A medalha dele foi a coroa de... Porque Satanás está devolvendo para ele aquilo que Satanás já tinha roubado do homem. Porque quando o homem cai lá no jardim do Éden, nasce o brolho. O brolho significa espinho. Então quando coloca a coroa de espinho sobre ele, está coroando ele, passando por ele o troféu. Aí ele olha para o pai e diz, está consumado, a ti entrego o meu. Jesus, ele é vitor. No terceiro dia ele o quê? Aí ele perguntou, onde está a morte? A tua? A tua vitória. Onde está a morte? O Deus o quê? Agrilhões. Então ele venceu. Venceu ou não venceu? Então ele saiu o quê? Ele saiu o quê? Vitor? Pastor, e quem somos nós então? Nós somos Romanos 8, versículo 37. O que está escrito lá, pastor? Está escrito no versículo 34. O apóstolo Paulo vai trazer isso para nós. Eu sei passar pelas tribulações e vai trazendo mais algumas coisas. Mas lá no versículo 37 ele diz, mas sobre todas essas coisas somos mais do que o quê? Somos mais do que o quê? Vencedores em Cristo. Então por que Paulo está dizendo isso, que é vencedor e não vitorioso? Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, eu venci o pecado hoje, mas amanhã eu tenho que vencer de novo. Eu venci. Hoje passamos e alcançamos uma bênção. Meu irmão, você não sabe o que eu tenho que contar mesmo. Mas amanhã continua a mesma, porque você vai vencendo dia após dia. Então você tem que começar a declarar, eu sou um vencedor. Mas só que vai chegar um dia que você vai dizer assim, hoje eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Mas você sabe quando que isso vai acontecer, irmão? Quando as trompetas tocar, tá entendendo? O larinho dos quatro cantos da terra, e
Teve um irmão que veio aqui hoje na frente e deu um texto. Aqui. Mateus 7,15, foi o senhor? Que sujo, né? 7,13 até o 15, escuta isso. Escuta isso aqui. Não existe facilidade no Evangelho. Vou dizer de novo. Quem disse para você que ia ser fácil? Quem falou para você que ia ser fácil ser crente? Se alguém te falou isso, mentiu para você. Porque não é fácil. O irmão leu aqui que a porta era aquele lá com estreita. Você percebe que tem como passar 5 pessoas nessa porta? Só tem como passar uma. Só que quando você entra na porta que é Cristo, ela é o quê, irmãos? Ela é o quê? Mas na caminhada, ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Ela vai se alargando. Por que ela vai se alargando? Porque você vai tendo uma maturidade. Você lembra quando você aceitou Jesus que tudo acontecia assim ou não? Não precisava nem fazer campanha, meu irmão. Era só o pastor colocar uma vitória. Era assim ou não era? Porque você ainda era menino, você controla ele com barba, com pirulito. O Senhor não queria te perder. Toma esse pirulitinho aí. E vai mais. Só que aí daqui a pouco começa a vir o quê? Algumas tempestades. Só vai vencer na tempestade, irmão. Deixa eu te contar isso aqui. Só vai vencer na tempestade quem trabalha na chuva. Porque quando vier a tempestade, ele já está o quê? Treinado para isso. Aí a Bíblia vai dizer no 16:33: em mim tenhas paz, mas no mundo Jesus está dizendo: em mim tereis o quê? Mas no mundo tereis o quê? Traduzir para você, eu vou interpretar para vocês aqui. Jesus está dizendo: se vocês estiverem comigo, vocês vão viver num mundo de aflição, mas em paz. Eu vou dizer de novo. Jesus está dizendo assim, ó: se vocês estiverem com quem? Comigo, vocês vão viver num mundo de mas em paz. Nós vivemos hoje num país onde ideologia de gênero, drogas, prostituição, seu irmão. Mas nós continuamos vivendo em quê? Em paz. Nós quase falamos o quê pro irmão? A paz. Sim ou não, irmão? Aleluia. O pau está quebrando e o crente está o quê? Isso não é mérito do crente, é porque ele está em Jesus. No mundo tereis. O crente é igualzinho uma garça. Os irmãos que conhecem garça, quem conhece garça aqui? Garça. Uma garça, ela pisa na lama, mas não surge a pedra. Nós estamos pisados no mundo tão podre, sim ou não? Mas as nossas vestes continuam aqui. E não é mérito nosso, graças a Deus, que nos dá a vitória, não pelo intermédio de mim, mas pelo intermédio do. Alguém deve ter vindo aqui hoje pensando: está vindo um pastor de Belo Horizonte, eu vou lá hoje para ouvir ele, e de repente vai pensar assim: eu achei que ele ia revelar o meu número do CPF, a minha vida. Não! Eu estou te dando a maior revelação nessa noite, que é a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Sabe quando as pessoas não são libertas? Sabe por quê, pastor? Porque não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, olha bem, 8:32. De João está escrito assim: conhecereis o quê? E a verdade é o quê? Aí a gente contar para você uma coisa: quando as pessoas ouvem a verdade, elas querem correr. Sim ou não, gente? Elas acham que é simplesmente a gente fazer uma campanha de libertação para elas. Sim ou não? Para elas é o quê? Mas elas não querem a verdade. Eu tenho uma palavra de libertação para você hoje. Qual é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é o verbo. E quem é o verbo? O verbo é Cristo. Foi lido aqui hoje através do nosso irmão Diácono. Ele disse que uma certa mulher, ela chegou diante de Jesus e falou: a minha filha está o quê? Está o quê, minha filha? Extremamente o quê? Irmão, qual mãe que tem coragem de chegar perto de uma pessoa e falar: minha filha está endemoniada? A maioria não fala. Sim ou não, gente? Sim ou não? Então
conversar, não há liberação. Eu não sei o que está acontecendo com a minha filha, ela está assim, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Essa mãe, ela chegou diante de Jesus e falou: a minha filha está o quê, irmãos? Endemoniada. Ela falou mentira ou verdade? Aí o que Jesus falou, fez para ela, irmão? O que Jesus falou para ela? Nem em Israel eu encontrei tanto o quê? Ele está dizendo, nem na igreja eu encontrei tanta fé como nessa mulher. Porque Jesus já jogou a isca para ela, vai dizer para ela mais uma vez, ela desistisse. E qual que foi a palavra de Jesus para ela? Eu não posso dar nada que está na mesa dos filhos, para quem? Para os cachorros? E não imagina se receber uma palavra dessa. Se essa da igreja querendo, está arrependido. Eu não sou nenhum cachorro, só que Jesus está dizendo assim: olha, o que cai na mesa para quem? Para os caras? Essa mulher olhou para Jesus e disse: a negada do Senhor é muito mais do que a vontade de Satanás. Então eu quero comer das migalhas que caem da sua mesa. Jesus olhou para ela: vai, a tua filha está liberta. A Bíblia vai dizer que um centurião é um soldado que cuida de 100 homens. E esse soldado vai chegar diante de Jesus e vai dizer: o meu criado está o quê? Doente. Aí Jesus olha para ele assim, e fala para ele: olha, eu vou lá na sua casa. E não imagina Jesus falando que vai lá na sua casa. O que você faz? Você paga o Uber? Se não vai, se não, você paga o Uber, você paga o Uber. Olha, eu vou lá na sua. Aí João chegou diante de Jesus e falou: o senhor não precisa de ir. O homem recusou o quê, irmãos? A presença de Jesus aonde? Você recusaria? Só que ele mais quer que você. E sabe o que ele disse para o Senhor? Eu sou o centurião romano. Os que estão lá, se eu pedir para vir, eles vêm. Se eu pedir para ir, ele está dizendo: a mesma autoridade que eu tenho sobre o homem, o Senhor também quer. Só que eu não preciso que o Senhor vá lá. Só preciso perder o tempo de ir lá. Uma palavra que o Senhor disser, o meu criado será curado. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu tenho que voltar para o evangelho genuíno, irmãos. Irmão, eu não preciso de muito, eu preciso de uma palavra, irmão. Você não precisa de ouvir alguém que vem lá de Belo Horizonte, vem do estado. Não. Você precisa de ouvir uma palavra e o resultado será certo. A Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite toda. Pegou o quê? O que Pedro pegou? Nada. Quem chega? Quem chegou? Chegou Jesus. Chegou Jesus, acabou, pulou. E o pessoal estava lavando o rei. Fazendo o que, gente? Estava perdendo lavando o rei, porque ele não tinha pegado. Quem não pegou nada para cá da frente? Eu começo a conjecturar com vocês. Aqui eu não peguei nada essa noite. Eu tenho a conta para pagar, eu tenho cartão de crédito. Sim ou não? Eu tenho boleto vencendo. Lá em casa está faltando tudo. Eu estava esperando essa pesca dessa noite para que as coisas fossem o quê? Controladas. E essa noite eu não peguei o quê? Nada, meu Deus do céu. Aí Jesus chega para confrontar. Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: me empresta o seu barco. Meu Deus do céu. A água não era de Pedro, o peixe não era de Pedro. A única coisa ali que era de Pedro, falou o que era, irmãos? O barco. Aí Jesus falou assim: me dá o seu. Deixa eu falar para você uma coisa. A primeira coisa que Deus quer, irmãos, é que nós entregamos a Ele. Oh, meu Deus do céu, gente. Aí Jesus pegou e falou para Pedro: me empresta o seu barco. Pedro rapidamente, Pedro fez o que com o barco? Por que Pedro fez com o barco? Emprestou para ele. A Bíblia diz que ele afastou-se alguns metros. E ele começou a pregar. Começou o que, irmãos? Ele começou a pregar e a multidão foi o quê? Aí quando a multidão se ajunta, Jesus volta.
devolve para Pedro aquilo que ele tinha pegado, o quê? Emprestado, e devolve para quem? Para Pedro. E dá uma palavra para Pedro: vai, pega a tua rede. Você percebe que tem que ter uma coisa? Pega a tua rede e lança onde? Na banda da direita. Da banda de quem, irmãos? Da direita. Aí Pedro olhou para ele e disse: sobre a tua palavra eu vou o quê? Então, irmão, não é atrás de uma revelação, é atrás de uma. Eu vou dizer de novo, é uma palavra. E quantas palavras, irmão? E a Bíblia vai dizer para mim que Pedro vai, pega a rede e faz o que, João? Quando Pedro lança a rede, ele não aguentou puxar. Não aguentou o quê, irmão? Só que havia, pastor Anderson, outros barquinhos do outro lado. Escuta isso. Aí a Bíblia diz que Pedro chamou os barquinhos para vir para perto dele. Sabe que Pedro diz a instrução aqui, irmãos? Deixa eu te falar para você uma coisa. Quando você for abençoado, chama alguém para perto. Eu vou dizer de novo: quando você for abençoado, chama alguém para perto. Aí a Bíblia diz que Pedro falou: vem para cá, porque aqui está dando o quê? Aqui está dando peixe. Pedro ouviu uma palavra e todos foram alcançados. Aí Pedro vem agora. E quando Pedro coloca, ele imagina qualquer monte de peixe. E o povo vendo aquilo tudo. E Jesus só observando. E pensar que Pedro agora está alegre, irmão. E os outros pescadores? Está alegre ou não está alegre, irmão? Só que agora Pedro está mais ou menos pensando mais ou menos assim: está fácil demais agora para pescar, é só colar nele. É só o que, irmão? É só colar nele e ouvir a palavra dele, eu vou e jogo. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aí quando Pedro terminou tudo, dividiu os peixes, aquele monte, e pagou. Aí Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro: deixa tudo. Isso é o evangelho. Deixa tudo. Irmão, tem gente hoje que eles querem conquistar primeiro, para depois seguir o quê? O evangelho não é isso. O evangelho é que você o quê? Deixa. Pedro é bobo nada. Pedro falou assim: não vou sozinho não. E Pedro agora saiu com Jesus, escolhendo quem? Os discípulos. Olha lá, vão lá. Pega Tiago também. Jesus reuniu quantas pessoas? Quantas pessoas? 12. Quantas pessoas, irmãos? Só que no ministério de Jesus teve 12 homens, sim ou não? Um traiu, um negou e o outro não creu. Pastor, a igreja de Jesus tinha 12 homens no início. E o problema, pastor, que um traiu, o outro negou e o outro não. Será que nós suportaríamos isso hoje, gente? As irmãs do ciclo de oração que eu estou vendo aqui, de repente surge uma que trai, só que tem mais de 12. De repente surge uma que não crê. Meu Deus do céu. E de repente surge um. Tem dúvida. Às vezes nós aqui abrimos mão, sim ou não? Só que Jesus, ele não preocupou com isso. Ele começou a injetar naqueles homens o quê? A palavra. Só que um dia Jesus estava pregando e a multidão encheu, uma multidão, porque a multidão queria milagres, pastor. A multidão queria o que? Multiplicação de quê? De pão. Então a multidão ia atrás para conquistar alguma coisa. Aí Jesus começa a trazer a doutrina, começa a ensinar o quê? O evangelho do arrependimento. E as pessoas começaram a ir o quê, gente? As pessoas começaram o quê? Indo embora um atrás. Porque aí Pedro chega perto de Jesus e fala para Jesus assim: pastor, o seu discurso está muito duro e o povo está indo o quê? Eu estou falando que o discípulo de Jesus que ouviu a palavra está dizendo: nós queremos número de pessoas, não importa o que o Senhor vai pregar. Aí Jesus olhou para Pedro e disse mais ou menos assim: e tu também
também não quer ir com eles. Só que Pedro já tinha ouvido e já tinha alimentado da palavra. Aí Pedro disse: para onde iremos nós, que só tu tens palavra de vida eterna? Sabe o que Jesus Pedro está dizendo? Para onde iremos nós? Só tu tem a palavra da saúde, só tu tem a palavra da prosperidade, só tu tem a palavra da revelação, só tu tem a palavra da orientação, só tu tem a palavra. Nós não tem como ir para lugar nenhum. Nós devemos ficar junto com o Senhor, porque o Senhor tem a. Agora eu te faço uma pergunta: quantos que querem a palavra hoje? A maioria não quer. Eu congrego uma igreja que tem quase 1.800 membros. Nós temos uma escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ensina o quê? Quem ela ensina? Não tem 200. Porque o povo não quer. Mas no domingo à noite, no culto da manhã, nas 9 horas, fala como é que está. E as pessoas vêm só para ele, elas não vêm para lá. Eu chego com a mulher e disse para a mulher assim: olha, o que você tem em casa? Tem uma viúva? Figura da igreja. O que você tem em casa? Eu tenho o quê? Um pouco? Irmão, Deus só vai multiplicar se tiver um. Você não tem nada. Aí Eliseu falou para ela: vai nos seus vizinhos, chama teus filhos e pede vasilhas emprestadas. Pega vasilhas. Já imaginou se aquela mulher não tivesse comunhão com os vizinhos? A providência estaria na porta da casa dela, sim ou não? Mas ela não ia ter o quê? A providência apareceu, porque ela não tivesse o quê? Comum. Tem gente que está na igreja, não tem comunhão com o irmão, quer receber de Deus. Sim ou não, gente? Tem gente, irmão, que está brincando com o irmão do lado, pastor, assim, eu estou comigo com ele. E quer receber. Deus está dizendo: não. Você precisa de ter o quê? Com os vizinhos, imagina com os irmãos. Aí a Bíblia vai dizer para mim que Eliseu falou para ela: vai e busca vasilhas emprestadas. Aí os filhos saíram e começaram a buscar vasilhas lá fora emprestadas. Fala assim comigo: mas dentro da casa dela tinha azeite. E ela eles começaram a buscar. Percebe que aquela mulher é a figura da igreja. Aquelas vasilhas emprestadas, pastor, é figura minha, que eu estou vindo lá de Belo Horizonte, sim ou não? Deixa eu dizer para você uma coisa: aqui é a viúva que tem um pouco de azeite, só que aqui vem vazio. Só que nós achamos que o pregador veio o quê? Porque o azeite, irmão, não está no vaso de fora, o azeite está do lado. Aí deixa eu falar para você: só que nós ficamos esperando do vaso que vem da onde? Porque nós ainda não discerniu que tem azeite dentro. Aí a gente fala: eu vou lá para ouvir o cantor tal, não sabendo que o azeite está dentro. Eu vou lá para ouvir o pregador tal, mas o azeite está dentro de casa. Quem vem de fora está vazio, irmão. É o que nós chegamos aqui, irmão. Eu sentado ali ouvindo os irmãos, vamos ouvir o irmão tal, o irmão chega e canta, a outra chega e fala. Eu parei um pouquinho e pensei: o azeite está aqui, deixa eu ficar na posição, porque dentro da casa tem azeite. Eu sou a vasilha vazia que vem de lá de Belo Horizonte para encher aqui. Porque esse mundo aqui, para acontecer, alguém orou, alguém jejuou, alguém buscou, sim ou não, gente? Houve um propósito nisso aqui. Eu estou dizendo para você: o mérito não é da vasilha que veio vazia, o mérito é a casa que tem um azeite. Azeite é a figura do Espírito Santo de Deus, e a casa está cheia dessa. Vamos ficar sobre os nossos irmãos lá. Aleluia. Estou
Morou 2.700 quilômetros longe da minha casa. Eu vim como uma vasilha emprestada. Eu vou dizer de novo. Eu vim como uma vasilha. Eu gostou de tudo que ali aconteceu algo. Quando terminou o milagre ali, Eliseu falou para ela: vai e paga as suas, todos os seus dele. Agora já foi pago. Eu vou te contar de novo. Já foi o quê? Lá na cruz. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço. Deixa eu te contar para você. O preço já foi o quê? Então quando eu jejuo eu não estou pagando o preço. Quando eu oro eu não estou pagando o preço. Quando eu prego eu não estou pagando o preço. Não. Quando eu subo do monte eu não estou pagando o preço. Não. Quando eu subo do monte eu não pago o preço. Quando eu subo do monte eu reconheço o preço que foi pago por mim. Quando eu jejuo eu não estou pagando o preço. Quando eu jejuo eu estou reconhecendo aquele que jejuou por mim. Porque senão nós vamos começar a tirar o mérito da graça e colocar os nossos méritos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmão? Se eu não cantar não acontece. Se eu não pregar não. Tem gente assim que eu não tenho. Tem gente que quer que as pessoas dão glória a Deus. É na verdade, quando eles estão cantando. Mas quando alguém está cantando, eles não têm coragem de abrir o livro. Sim ou não, irmão? Tem gente que dá glória a Deus quando está pregando. Mas quando tem alguém pregando, fala: se eu estivesse pregando era melhor. É na verdade. Porque ele quer mérito para ele. Mas quem entendeu a graça está dizendo: toda honra, toda glória pertence a ele. Nós vamos orar. Quando terminar aqui, irmãos, eu estou pregando aqui quase uma hora já, não sei. Vamos terminar aqui. Escuta bem. Ah, pastor, eu queria fazer uma fila aqui para o senhor orar por mim. Irmão, se você não conseguiu alcançar nesse período que eu estou pregando, uma oração de 1 minuto que vai resolver seu problema, não. Nós já estamos aqui na mente, já. Vai chegar perto desse pastor, não. Isso aí é desfazendo o que eu estou fazendo, é desfazendo o que eu estou pregando aqui. Eu disse que é sobre uma palavra, e você até agora não conseguiu pegar isso. Agora, pastor, alguém eu sou não. Aí é desfazer demais, de verdade, pastor. Logo eu terminar aqui, eu vou entregar o pastor. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim: falou com a mulher, vai e paga tudo. Agora você vai entrar para dentro da sua. E a Bíblia diz que o azeite o quê? Parou. O azeite não acabou. O azeite o quê, irmãos? Lá na sua casa tem uma torneira d'água, sim ou não? Você liga a torneira. Quando você quer que a água pare, o que você faz? Então na casa dessa mulher agora, toda hora que ela queria azeite, ela abria. Uau! Só para você ter uma noção, porque o azeite parou, o azeite não acabou. Só que o texto vai dizer assim para mim: o texto vai dizer assim: grava isso aqui. Entra na tua casa, fecha a tua porta com seus filhos e vive. Deixa eu falar para você uma coisa: existem bênçãos que é para você e a sua família. Eu vou dizer de novo: existe bênção que é para você e a sua. Sabe qual é o problema que você acha? Você quer dividir com todo? O Senhor está dizendo aqui essa noite que existem bênçãos que não é para você dividir para fora. Existe bênção que é para você e a sua. Não entra para dentro, fecha a tua porta e vive. Eu li um texto bíblico esses dias. O texto bíblico diz assim para mim: olha, amar a Deus sobre todas. Irmão, quando vem uma revelação de Deus, irmão, na nossa vida tem que entender. E a Bíblia vai dizer: e o próximo. Quem é o seu próximo? Que loucura. O meu próximo é a minha família. Os pais que estão aqui, quando constrói, ele deixa o legado para quem? Então é a próxima geração. Estou falando assim do meu próximo.
vou convidar ninguém aqui na frente. Porque o ambiente aqui é o suficiente, sim ou não? Posso ser chato aqui? Posso ser chato? Pode ser, pastor. Pode ser, pastor. O ambiente aqui já está aqui. Vocês não têm que vou aqui para cá. Não. Será que eu não consigo alcançar você aí? Aleluia, Jesus. Será que eu consigo te alcançar aí? Eu estou dizendo que toda casa vai ser cheia. Casa aqui não é um ambiente físico. Aleluia, Jesus. Casa aqui somos nós. Ah, se o pastor veio aqui hoje e acabou com a nossa campanha. Não acabou com a campanha de ninguém. Eu só trouxe a Bíblia. Só trouxe o que, irmãos? Só trouxe o que, irmãos? Deixa eu te pegar com vocês aqui. Fica te falando assim, eu não vou ficar chateado com o senhor. Fala. Então fala, não vou ficar chateado com o senhor. Então tá bom. Quantos aqui têm filhos? Que dia que o seu filho fez uma campanha para ter alguma coisa? Que dia, irmão? Ó, tá chegando, é básico que fala o novo aí, é isso? Será que esse menino vai fazer uma campanha para você ter um novo? Não, você vai contar a casa porque ele é o seu? Ele é o seu? Fala assim, eu sou. Filho de Deus. Só que quando nós fazemos essas coisas, é porque nós esquecemos o sacrifício do Cristo. Então sabe o que você tem que dizer? Você é o bem? E toda obediência quebra o quê? Maldição. Só isso. Então eu não tenho que ir lá, eu tenho que ir. Não vai nem jogar mais, só não tem que falar. Campanha com a palavra. Campanha com o quê, gente? Não serve todo mundo bem, mas a campanha do milagre todo mundo quer vir. A campanha do seja sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Hoje aqui está sendo a campanha da Bíblia. Aleluia, Jesus. Campanha de quem, irmão? Campanha da Bíblia. E não tem outro mérito a não ser a Bíblia. É a Bíblia que transforma, é a Bíblia que liberta, é a Bíblia que cura. Que a palavra é Cristo. Aleluia. Só isso. Nós vamos orar. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos orar. Nós estamos guerreando aqui nessa cidade. Eu e esse moço aqui. Nós também junto conosco. Mas se vocês orar, se eu orar, então o negócio aqui eu não tenho. O céu vai morrer. Se eu orar, se eu presta atenção, se eu o que, irmãos? Se eu, nós vamos o que agora? Deus não vai livrar Daniel da cova dos leões, Deus vai estar com ele lá. Deus não vai tirar Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo e vai caminhar com ele aonde? E nós não somos maior do que esses homens, então o Senhor está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso. Então agora nós vamos orar. Você vai orar com intensidade, como se fosse a sua última. Aleluia. Tem gente que já repreendeu, está repreendendo, vou orar mais. Não precisa Jesus vir, irmão. Num ambiente desse aqui, se Jesus viesse agora, era a melhor coisa que aconteceu. Sim ou não? É que todo mundo ouvindo a palavra, todo mundo sensível a ouvir Deus, sim ou não? Imagina se a trombeta toca agora. Pensa bem isso, irmão. Nós seremos tirados daqui. No abrir e fechar os olhos. Fecha teus olhos agora. Senhor Deus, eu quero que você ore. Vamos
Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe o azeite que tem dentro da casa. Que a presença do Espírito. Eu nasci no meio de estudos aqui, filho de oração. Minha mãe foi dirigente de oração 35 anos. O dia que ela partiu para a glória, ela partiu o dia todo. Deus falou no domingo: vou tirar uma rosa do meu. Então foi na terça-feira. E o dia inteiro ela louvava o louvor assim: e não sabia que ela queria ir embora naquele dia. Que os passarinhos e as belas flores deste Aleluia, Jesus. não venham nos encantar. Que são prazeres o quê? Da terra. Mas o maior prazer do homem e da mulher de Deus é servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, pastor. Igreja Pentecostal Monte Sião, direção do pastor Anderson, Anote no endereço, Rua Belo Horizonte, número 3276, setor 5, Jaú.